Olá, bem-vindos ao Carol's Talks. Aqui nesse podcast onde nós conversamos sobre gestão jurídica e empresarial. E o tema de hoje é sobre transição na carreira e o mundo das viagens e como a gestão jurídica pode contribuir. Ficou curioso, né? Que vocês não sabem que nós estamos internacionais. Hoje esse podcast é direto da Austrália, mas é de uma pessoa que já viajou bastante, conhece todos os continentes, conhece o Brasil fora a fora, e a gente vai conversar sobre como ela chegou nisso. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos, com toda a sua rede, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir lá no Instagram, Carol's Talks. Fechou? Agora nós temos uma nova rede, não é só o Carol Taborda.adv, temos um Carol's Talks só para o podcast, onde você vai acompanhar tudo, bastidores, as entrevistas, a preparação num canal exclusivo. E também, antes da gente começar, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. A Via Eterna, joias em prata, que está sempre cuidando aqui do meu estilo, e as canecas personalizadas, que sempre tem presente para os nossos convidados. Bora lá, Kelly? Bora lá! Gente, a Kelly, ela saiu do mundo corporativo e decidiu empreender. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês aqui do currículo dessa pessoa. Ela tem formação em engenharia civil, mestrado em transportes e desenvolvimento sustentável, pós-graduação em gestão de pessoas, curso de turismo, tecnologia em TI e desenvolvimento de web, fala francês e inglês, né, Kelly? E muito mais, que ela vai contar para vocês tudo que chegou a ela, ao empreendedorismo, a carreira dela e tudo que este mundo das viagens proporcionou. Tudo bem, Kelly? Olá, pessoal, tudo bem, Carol? Pois é, vou falando aqui da Austrália, tá de madrugada aqui, a loucura. E é um prazer estar participando aí do Carol's Talks. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá começar a entrar nesse mundo aí de transição de carreira. Kelly, muito obrigada. Fico feliz da tua dedicação, né? Como ela falou aqui, é 1h que a gente está gravando. E lá, 2h, né, Kelly? Isso. Uhum. Mas vamos lá, Kelly, deixa eu te perguntar, né? Você tem essa formação acadêmica em engenharia. Como que foi o seu começo na vida profissional, os seus estudos? Conta um pouquinho pra gente sobre você. Tá bom. Bom, primeiro, minha vida profissional iniciou antes dessa parte universidade, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, numa sorveteria. Eu fazia picolé, empacotava, nos finais de semana trabalhava com atendimento ao cliente, né? Então, desde lá já um pouco essa parte de relação com pessoas. E trabalhei como recepcionista numa concessionária. E aí comecei justamente faculdade de engenharia, fiz estágios na área de engenharia civil e tive a oportunidade de conseguir uma bolsa aí de estudos para fazer esse mestrado em transporte e desenvolvimento sustentável na França. Então, foi aí que eu acabei entrando, né, lá na Renault, lá na França, e entrei efetivamente no mundo corporativo, numa multinacional, onde eu fiquei 11 anos, e realmente estava com uma carreira aí, posso dizer, consolidada, assim, então passei de estagiária, analista master, supervisora, e estava como chefe de logística na época, então 11 anos onde eu passei também por várias áreas, desde logística, supply chain, contato com fornecedores, atendimento a cliente, engenharia de testes, laboratório de materiais, na parte de testes também, análises, a parte de planejamento e controle da produção. Então, assim, tive uma boa, assim, bagagem, considero, lá, né? Aprendi muito.
mas chegou um momento lá onde, eu fui convidada, digamos assim, a participar do processo para virar gerente, né. E e eu falo que sempre, assim, eu sempre trabalhei muito, assim, em busca de resultados, sempre tive um grande nível, digamos, de exigência comigo mesma, né, para buscar bons resultados, etcétera. E aí, nesse momento, seria meio que a consolidação, assim, né, o reconhecimento e tal. Mas ao invés, digamos, do coração bater forte, né, eu diria que a mente aqui foi tipo: "Uau", né, mas o coração falou: "Não, acho que não é isso para você", sabe. E foi aí onde eu entrei aí deu tilt, né, entrei quase que numa crise meio que existencial, assim, e e aí foi onde tudo começou, essa questão da mudança de carreira. Kelly, antes da gente chegar exatamente no ponto da mudança de carreira, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu sei que muita gente que está acompanhando a gente, às vezes está na faculdade ainda, está começando a carreira, e você, logo que você saiu da faculdade, você já foi para uma pós em outro país, e você já falava francês. Como que foi um pouquinho desse desafio, assim, de você enfrentar esse primeiro desafio já formada, né, profissional, digamos ali, sem contar, claro, a tua experiência lá na adolescência, mas aí agora, assim, a hora que bate a responsabilidade na porta, né, e agora você é adulta, gente grande, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho só como foi esse teu desafio de enfrentar um outro país, uma outra língua, acabando de se formar. Uhum. Então, quando eu estava fazendo a faculdade, eu tentei uma bolsa de intercâmbio, no caso, né, pra França, e eu não falava francês, então eu investi ali todas as minhas economias para fazer um curso de francês, eu fiz 1 mês de francês, algumas aulas particulares, para passar numa prova de suficiência, né, tinha que atingir um valor mínimo, digamos assim, era de 0 a 10, tinha que atingir 7 na prova. E eu passei com 7,1, tipo, na tampa ali, sabe. Depois de 1 mês, assim, intensivo mesmo, estudando francês. Eu dormia com fone, escutando francês, foi uma loucura, assim. E e aí acabou dando certo, eu acabei conseguindo essa bolsa de intercâmbio, só que na época, o governo acabou era uma bolsa pelo governo, pela, CAPES, CNPq, o governo congelando as bolsas, estava época de crise. E e aí, né, eu falei: "Puxa, não vou, ok", né, não entendia muito porque que eu tinha conseguido, passado, mas, né, não tinha dado certo. No final daquele ano, o Cefet, né, eu me formei na UTFPR, na época, antigo Cefet, eles entraram em contato comigo e falaram: "Olha, a gente está, com uma parceria aqui, pra obtenção de uma bolsa de estudos para um mestrado na França. E aí, a gente queria saber se você teria interesse em participar desse processo, né". Eu falei: "Poxa, mestrado?". Eu nem sabia do que era o mestrado, mas você ó, queria fazer um intercâmbio, agora uma Bastava possibilidade de estar fazer um fazendo mestrado, fora, né? é. Falei: "Ó, uma possibilidade de mestrado?". Eu falei: "Ah, vamos lá, né". E Que é um baita aí de um desafio o participei. mestrado, né, Kelly? Quem já É, fez sabe que, assim, é é, diferente, não né? é fácil. É. É puxado, é bem puxadinho. E em outra língua ainda, outro idioma. E aí eu peguei, fiz, né, todo o processo e acabou dando certo. Até hoje eu não sei como eu consegui passar na entrevista, porque foi uma entrevista por videochamada, e na época não era comum videochamada. Uhum. Tô já, né, dando aí uns spoilers da minha idade, mas tudo bem. E não era muito comum, então fiz uma videochamada com franceses, né, uma videochamada lá com o Eu pessoal na imagino o França. preparo emocional. Você ficou muito tensa, Kelly? Nossa, extremamente tensa, extremamente. E eu não entendia direito o que eles falavam, então eu treinei muito com a minha professora, tipo, algumas perguntas e tal. Mas eu lembro que na época, nessa entrevista até, eles me perguntaram alguma coisa do tipo, ele falou alguma coisa assim: "défaut", e défaut em francês é defeito, Hum. né, então acho que ele estava pedindo algum defeito, alguma coisa assim, e na minha cabeça, quando eu entendi défaut,
me veio, assim, pelo menos na engenharia, às vezes a gente usava, às vezes até a gente usa, assim, tipo, isso é default, é como se fosse, é padrão, né? É um padrão, por default é assim. Então, na minha cabeça foi, tá pedindo, tipo, padrão meu para eu me descrever, e eu comecei a falar várias coisas positivas. E o cara, default, e eu, o que ele quer, né? Uhum. Nossa, muito tempo, assim, demorou para dar o clique, assim, de putz, default é defeito, e eu tô falando coisa positiva. Eu falei, nossa, desastre total. É. Mas, não sei, como eu falo até hoje, não sei como deu certo. Era para ser. Era para ser, exatamente, era para ser. Tem coisas às vezes que bem isso, né. E aí eu acabei indo pra França, então essa época, assim, foi realmente um desafio enorme. Uhum. Foi a primeira vez, e aí foi onde começou, eu diria, o mundo das viagens para mim, né. Foi a primeira vez que eu andei de avião na vida, e foi tudo novo, tudo novo. Sim. Eu cheguei lá, eu tinha estudado um mês de francês, então, assim, eu não entendia praticamente nada. Eu não tinha inglês, porque muitas pessoas, né, como segunda língua, Uhum. geralmente é o inglês, eu não tinha. Eu estudei, né, aqui sempre em escola pública, a gente sabe que o inglês de escola pública, né, é bem complicadinho, assim, então, eu realmente não falava nada, assim. E eu digo que o idioma mundial são os gestos, gestos. Uhum. A gente sobrevive, só dá um jeito, sabe. Em alguns lugares até, alguns gestos são totalmente diferentes, têm outros significados, mas, no geral, a gente consegue Dá acabar para pelo se menos virar. sobrevivendo. A gente se Eu vira, já ia a gente perguntar, se porque aí vira. tem gente que já começa a entrar em pânico, quer viajar, quer conhecer outros países, quer conhecer outras culturas, mas acho que a língua vai acabar travando e impedindo. Mas depois a gente fala mais sobre isso, só porque você deixou estar aí, eu peguei essa bola quicando. Kelly, então tá bom. Aí você teve esse primeiro desafio aí de sair, né, no começo da carreira, e depois você já estava aí estabilizada quando voltou ao Brasil e tal. E quando foi a tua promoção, que é aquilo que todo mundo espera e fala, agora eu vou consolidar, agora é o meu auge na minha carreira, você falou assim, peraí, não é este caminho que eu quero continuar, e decidiu mudar. É, E aí, mas como é não que foi foi? fácil, né, Conta pra gente. né, Tanto o lógico, não emocional, foi sabe por tão quê? simples. Embora a Aham. gente esteja falando aqui bastante sobre gestão jurídica e tem bastante gente da área jurídica, a gente tem muito desafio, inclusive porque a gente sai da faculdade preparado para ou advogar, ou ser juiz, ou ser promotor. Basicamente. E às vezes a pessoa começa ali, faz advocacia, começa a ver, poxa, não é isso que eu quero. Mas agora, será que é tarde para eu me desafiar e tentar outra coisa? Ou às vezes passou no concurso público e chegou lá e falou assim, poxa, não estou feliz aqui, será que eu tenho a oportunidade de recomeçar? E eu acho que é bem importante esse teu caso da gente trazer aqui, né, esse teu exemplo, que embora não seja na área jurídica, é uma transição de carreira que é uma questão de se reconhecer naquele local, pensar no que tudo que você já fez e no que você ainda quer fazer. Esse momento de transição, ele é muito relevante para todo mundo, né? Sim, com certeza, com certeza. Esse foi um processo que iniciou, assim, uns 2 anos antes de eu ter saído, efetivamente, ali da Renault, justamente numa viagem. Eu estava na África do Sul, fazendo um intercâmbio de inglês, então eu peguei meus 30 dias de férias, né, do ano, e decidi ir pra África do Sul fazer intercâmbio. Porque, bom, eu sou uma pessoa muito, também não paro, acho que exemplo seu, né, você é um grande exemplo aí que sempre está se reinventando e tal. Carol Stocks, né, nasceu, está fazendo sucesso aí graças muito a isso, né, também, né, essa Nós sua somos determinação inquietas, também, né, Kelly? A gente não de fazer as sossega, né? Vamos coisas falar, a gente não sossega, acontecerem, né? a gente não para, bem isso. Então, nas férias, né, relaxar, tal, eu resolvo fazer um intercâmbio de inglês, né, estudar mais um pouquinho. E aí eu estava, assim, essa viagem na África do Sul foi muito legal, eu gostei demais e me deu um sentimento meio que de, não sei, uma liberdade, assim, e
acho que eu me conectei muito com a natureza, o safari na África foi, nossa, sensacional. Viagem nada básica da amiga, né. E naquele momento, assim, começou a pegar alguma coisa dentro de mim, sabe? Tipo, despertou alguma coisinha, assim, de, ah, né, quando eu voltei, assim, eu voltei, beleza, energias recarregadas e tal, mas, tá faltando alguma coisa, sabe? Então começou a estar faltando alguma coisa e, aliado a isso, nessa época eu estava fazendo muitos treinamentos na Renault, né, eu fazia já gestão de pessoas, então eu era supervisora, e aí a gente tinha bastante treinamento justamente mais voltado para essa área de pessoas, Uhum. né, a parte mais humana. Bom, eu vim da área exatas, né, Pois é. engenharia, sempre fui muito boa em matemática, então eu sou muito dessa parte racional, lógica, esse é realmente muito forte meu, assim, raciocínio lógico. E e aí entrar nesse mundo de pessoas para mim foi bem impactante, bem assim, porque eu comecei a, digamos que descobrir um lado mais humano e vulnerável que eu sempre quase que escondia, assim, sabe? Porque eu era uma máquina de resultado, né, meu foco era resultado, entrega, entrega, resultado, entrega. Então, eu acho que esse lado mais de sentimentos, emoções, etcétera, eu travava um pouco, Você sabe. poderia achar que era uma fraqueza sua e deixava ele escondidinho. Talvez, né, aquela ideia de demonstrar isso vai demonstrar a É. fraqueza, o que na verdade é Não, né. totalmente o É. oposto, né, totalmente o oposto. Mas é um mal de quem é E lógica, né. eu acho que muito. Mas vamos embora, vai. É. E E aí, nesses treinamentos, eu comecei justamente, fiz treinamento de inteligência emocional, fiz um treinamento que foi muito importante para mim de empoderamento feminino. Então, eram Inteiras para, Mulherar o Mundo, o nome. Então, muito legal, assim, foi muito, muito legal, foi um divisor para mim. E nesse treinamento eu percebi justamente um pouco isso, como eram só mulheres nesse treinamento, mulheres já gestoras ou em vias de, né, eh como acho que eram só mulheres, assim, foi algo onde todo mundo acho que talvez tenha tido uma liberdade, sentido uma liberdade a mais de se abrir, etcétera, né. Porque muitas vezes treinamentos, né, dentro da empresa você acaba, né, ficando meio formal, o que que os Uhum. outros vão pensar e tal, às vezes acaba até não se entregando tanto. E eu acho que nesse teve uma entrega geral, assim, do grupo, sabe, uma conexão muito boa. E eu percebi que muitas das meninas, assim, das mulheres, eh, o ponto, digamos, de maior dificuldade era mais esse lado, eu acho que um pouco mais racional, um pouco mais de: "Ah, como que eu vou me impor? Como que eu vou lidar com isso? Ai, aquilo me afetou assim, assado". E o meu não. E o meu era mais o lado realmente de, cara, eu demonstrar mais realmente essas emoções e tal. E tanto que no final a gente tinha que fazer uma montagem com Lego. Lego é o Se meu realizou, né. hobby favorito, exatamente, então, nossa, super me identifiquei. E do que representou, né, aquilo pra gente e tal. E eu fiz um coração, assim, e foi muito forte isso, porque eu falei: "Eu aprendi aqui a ser e demonstrar mais meu lado humano". Né, eu acho que isso é realmente importante. E isso começou a mexer muito comigo, sabe. Então, eu comecei a perceber no trabalho que não era mais os resultados que estavam fazendo eu me sentir útil, porque me sentir útil é algo que eu sinto que até hoje é muito importante para mim, assim, sabe. Tudo que eu faço, eh, o tempo, eu não gosto de sentir muito, eu tinha muito aquilo: "Ah, estou perdendo tempo, estou perdendo tempo". Acho que eu já mudei bastante essa minha visão de tempo, mas eu ainda tenho um pouco, eu preciso sentir que o que eu estou fazendo tá de alguma maneira é útil, sabe. E, lógico, utilidade é muito subjetiva. Então, para mim, entregar, né, trabalhar, tal, e ver o resultado acontecer, entregar o resultado, a empresa pedir isso, eu conseguir entregar, superar, tal, e isso me mostrava: "Nossa, estou sendo útil, estou sendo útil". E gerava uma motivação e uma satisfação pessoal.
eu percebi que isso começou a mudar. Então, eu fazer uma reunião, um ponto de a gente chamava de ponto, né, uma reunião de feedback com um funcionário meu, ali, com um colaborador meu, nesse momento estava me sentindo muito mais útil, sabe, do que entregar um resultado efetivo, uma redução de custo, um ganho, enfim, para a empresa. E aí eu falei: tem alguma coisa errada". Então, assim, esse processo foi realmente durou aí uns 2 anos, e nesse meio tempo eu fiz um coach também de inteligência emocional, um coach de carreira, então eu busquei, né, por várias vias, assim, tentar entender tudo isso que estava acontecendo, até que chegou um momento que eu falei: "Não, realmente não é mais aqui o meu lugar". Eu mudei de área 2 vezes dentro da empresa, acho que a empresa me deu um suporte enorme, assim, sabe, eh, nessa época, né, porque eu estava realmente buscando outras coisas, né, para mim ainda era dentro da empresa. Eu ia colocar exatamente E isso, né, o ambiente que você estava te proporcionou, a forma de você se olhar por treinamentos, até essa questão de recolocação. Então, é bem importante olhar isso enquanto empresa, estar preocupado com o bem-estar do colaborador não é só sobre usar EPI, né. Às vezes a gente pensa assim: "Ah não, tá verdade, preocupado com o colaborador ali, ele usa bota, ele usa máscara, ele usa não sei o quê, tô cuidando do ambiente", não, é muito mais, a saúde mental é o que conta muito mais, né, sim. Kelly. Exatamente, exatamente. E aí, inclusive, então, nessa época eu cheguei, né, conversei com o meu chefe, conversei com o RH e falei que realmente gostaria de sair, mas, enfim, aí teve toda uma negociação, eles não queriam que eu saísse, porque eu era considerado um, high potential, né, tipo, alto potencial, então eles tinham projetos justamente para que eu crescesse na empresa e tal, né. Então eles propuseram mudar de área, aí eu mudei novamente, mudei, como eu falei, mudei 2 vezes. E aí fiquei uns 6 meses nessa área, e aí falei: "Não, não é isso que eu quero mesmo", e aí começou a afetar justamente o meu emocional, assim, o mental ali, e aí eu conversei de novo com eles, e eles chegaram até a propor, assim, de estudar se teria a possibilidade, talvez, né, porque não é algo não é uma prática, assim, comum na empresa, mas de eventualmente um ano sabático, assim. Então, acho que isso foi muito legal, assim, sabe, esse Uhum. suporte. Mas eu falei: "Não, é o momento realmente de sair". E eu saí. E eu saí sem nada, eu não saí com, né, amanhã saí hoje, amanhã já abri meu Uhum. negócio, já sei o que eu quero e tal. Eu realmente saí sem saber o que eu ia fazer. A única coisa que você Óbvio, eu sabia me é que você não queria preparei, mais estar ali, né. que eu não queria ali, aquilo não estava fazendo bem para mim. E Uhum, não era a empresa, não eram pessoas, era eu, era o uhum, meu momento, né, certo. tanto que eu tenho, assim, super a agradecer a tudo e todos, né. E aí eu falei: "Deu". Lógico, eu me preparei financeiramente, assim, né, eu vi que eu tinha condições financeiras de ficar até um ano ali sem trabalhar. Então, eu falei: "Não, vou me dar esta oportunidade agora e vou arriscar", Uhum. né. Então, assim, eu acho que o maior desafio foi essa coragem, ter essa coragem de falar: "Realmente deu", sem eu ter nenhum plano do que eu ia fazer dali pra frente, O momento da sabe. tomada de decisão, né. Quando você chega e fala É, assim: todo "Agora, mundo pra onde eu falou. vou", né. É. Exatamente. Todo mundo falou que eu era doida, né, Deus, tal, você trabalha numa boa empresa, você, tipo, tá super bem, teve um convite para virar gerente, e aí você fala: "Quero sair da empresa, o que que é isso?", né. Mas eu falei: "Não, eu tô sentindo que é isso mesmo", sabe. Então, eu respeitei também esse meu momento, assim, Uhum. mas foi bem difícil, realmente foi bem difícil. E aí foi bem engraçado, porque daí eu comecei a refletir o que que eu ia fazer. E eu estava com muita vontade, assim, né, a minha ideia, assim, era, mas eu não tinha nada planejado, Uhum. de ficar uns 6 meses em algum país, de língua inglesa, porque eu queria melhorar meu inglês. E depois mais minha ideia era, né, uns 6 meses aí, e mais uns 6 meses tentar fazer um mochilão daí. Mochilão, viajar pelo mundo e depois voltar e ver o que que ia acontecer. Enfim,
nessa época eu comecei, né, estava pensando nisso, tal, e aí surgiu do além, assim, sabe, no Instagram, né, porque Uhum. o Instagram parece, né, escuta, assim, né, o que a gente fala. Surgiu assim, plim, eh, venha fazer um curso de turismo no Centro Europeu. Aí eu: "Caramba, curso de turismo, tá aí", porque eu queria viajar, minha ideia já era ir viajar e tal. Aí eu falei: "Ah, vou me informar mais sobre isso, tal". Eu falei: "Ah, quer saber? Vou fazer então, vou fazer esse curso", né. Falei: "Ah, amo viagem, tudo, no máximo vou adquirir mais conhecimento, né". Eu gosto também de aprender, No e mínimo fiz, vai era me um ajudar curso, nas minhas viagens. bem isso. E aí fiz o curso, é um curso de turismo que eles têm, com foco em agente de viagem, agenciamento de viagem mesmo. Certo. E adorei, amei o curso, assim, amei mesmo. E falei: "Cara, eu acho que é isso aí mesmo, acho que eu vou arriscar nisso", Uhum. né. E aí teve a oportunidade de fazer um estágio na área. E aí eu falei: "Cara, eu vou fazer esse estágio". E aí foi muito engraçado, todo mundo ria, né, você: "Ah, tá, de praticamente gerente de uma multinacional, você virou estagiária numa operadora de turismo". Uhum. E foi o máximo, assim, sabe. Eh, mas mentalmente não é fácil isso, né, tipo, eu falo, a gente dá risada, tal, mas a gente tem uma barreira interna nossa, talvez uma cobrança até mesmo da sociedade e tudo, dessa questão de você tem que ter sucesso, você, tem que crescer, você tem que ter, sei lá, Mas ambição. eu acho que também, Kelly, tem muito a ver com aquilo que nós programamos para a nossa vida, idealizamos e criamos metas. Eu tinha metas, durante a faculdade, eu tinha metas quando eu saísse da faculdade, que em quantos anos já teria isso, teria aquilo. Óbvio que a gente vê a sociedade acontecendo com essas métricas e a gente impõe pra gente. E na hora de É, decidir, a gente se põe em dúvida também, né? Porque é uma dúvida constante. Meu Deus, mas e se? E o e se fica na nossa cabeça ali o tempo todo, né? sim, sim, E aí transpor exatamente. isso e ter a coragem de ir lá e realmente fazer, independente do que vão falar, do contexto, é um desafio gigantesco. É, exatamente isso, exatamente. É bem isso que você falou, né, a gente cria métricas, enfim, pra gente em função do que acontece na sociedade, né, e quer queira que não, hoje na sociedade, um uma pessoa, um gerente, a gente acaba considerando como uma pessoa bem-sucedida, enquanto, eh, não sei, uma pessoa Vamos usar o teu que, próprio exemplo. enfim, A é. estagiária ali, poxa, é um começo de carreira, não é Voltei a ser momento agora, estagiária, isso. né? Então, uma estagiária com Pô, 30 e mestrado, poucos não vamos falar anos, nem de idade. é, Mestre, né? Fora do país, isso, tal, prestes a virar gerente, de repente estagiária. Como assim, né? exatamente isso, assim, né. Então tem todo um psicológico ali que a gente tem que trabalhar com a gente, assim mesmo, sabe, pra também não dar uma pirada, né. Mas era engraçado, porque eu falava, até eu fazia piada, assim, tenho 3 meios de locomoção e ando de busão. Como estagiária, eu ganhava o ticket de ônibus. Ah, E aí o estágio era no centro de Curitiba, então, nossa, não valia a pena ir de carro, ia gastar um monte e tal. uhum. Nessa época eu estava com moto, com meu carro, e eu tinha comprado uma Kombi Home, que eu estava nesse momento de transição, loucura, né, que eu ia Viagens, fazer e viagens, tal. viagens. Viagens, exatamente, viagens, que é mais um estilo de viagem, muito legal por sinal. Ia de E busão. ia de Aí busão, virou ia de aquela busão, estagiária de busão. aquela estagiária de busão de novo. Mas foi interessante, eu fui uma super estagiária, né, porque daí Com a eu, bagagem nossa, que você sabia, tinha, né? então assim, foi engraçado, né, foi divertido, foi um momento bem divertido. E foi um Kelly, momento de muito aprendizado. sim, né? A gente fala mal de estagiário, mas a gente ama estagiário. É. Kelly, Ah, é super vamos fazer importante. uma transição aqui para a gente concluir esse primeiro bloco, porque agora a gente fez uma mudança nos podcasts, agora a gente está com um episódio semanal e a gente vai deixando esse gostinho de quero mais para o pessoal continuar o episódio na outra semana, entendeu? Então vamos Beleza, então. concluir o nosso primeiro bloco para a gente poder seguir para o segundo bloco e aí sim falar
da Je Vais Voyage. Falei certo? Sim, vamos lá. Falou. Falou. Não, tá mandando bem já no francês. Tô precisando de umas aulinhas particulares também, Kelly. Você vai dar aula de francês também? Opa, vamos lá. Ela não para mesmo, né? Vamos aproveitar. Kelly, aí você se viu, claro, nesse desafio e decidiu que a sua vida seguiria realmente pelo mundo das viagens nessa experiência que você teve. Foi por aí? Isso, aham. Eu gostei muito do curso, nesse estágio eu falei: "Legal, é isso mesmo". Eu tinha essa necessidade, essa vontade de ter mais contato com pessoas, de ver as coisas acontecendo, então eu falei: "É isso, vou seguir nesse caminho e vou arriscar aqui", né. Então, aí que eu decidi seguir realmente nessa área. Foi a tal da transição. A tal da transição. E agora vamos para O que os próximos aconteceu, capítulos. né? Gente, é bem importante aqui a gente tá conversando sobre a história da Kelly e tal, e aí quando a gente pensa em estruturar a parte jurídica de uma empresa, em estabelecer quais são os propósitos de gerir aquele negócio da forma jurídica mesmo, até toda a estrutura interna, governança externa, a gente tem que entender exatamente isso, o propósito de quem tá ali, do administrador, do sócio, o que ele quer, o que ele enxerga para ele naquele negócio, o que ele enxerga do negócio. Então, às vezes, nós, advogados, pensamos em muitos desenhos de estruturas lógicas operacionais voltadas apenas para a aplicação da lei. E aqui eu vou usar uma limitada, aqui eu vou usar tal regramento. Mas num contrato social, por exemplo, você tem que olhar qual que é o plano deste empreendedor. Ele pensa em depois a transição de gestão, como é que vai ficar a alteração da administração quando ele não estiver aqui, se o sócio dele e ele divergirem, como que vai resolver? Então, tudo isso a gente entende através de conhecer o empreendedor, conhecer o propósito dele, e aí você tem a bagagem suficiente para colocar aquilo no formato da lei. E aí a gente está colocando aqui o caso da Kelly, que daí ela começou a olhar para o outro mundo de outra forma, com outras métricas, e tudo isso tem que estar desenhado no negócio dela, né? Só que aí a gente vai dar uma pausinha agora, só para vocês entenderem o que a gestão jurídica tem a ver com essa conversa, essa história de vida maravilhosa. E nós voltamos no próximo bloco. Então não deixem de seguir Carol's Talks, de pegar esse vídeo aqui, compartilhar já com seus contatos, se inscrever no nosso canal e também aguardar. Aguardo vocês semana que vem, sexta-feira, aqui, 12:30, para continuar essa história.